E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor William Santos, professor de História, e nós vamos continuar falando aqui acerca dos Hebreus. Nós já falamos da sua localização, da sua organização política e social, das suas crenças, dos seus mitos, as suas lendas, a sua religião. E hoje nós vamos estar falando a respeito das contribuições culturais, dos fatos históricos relevantes desse povo hebreu aqui. Quando nós falamos acerca dos hebreus, nós vamos falar aqui também que algo que se destaca muito a sua contribuição cultural, sem dúvida, nós não devemos deixar de falar aqui do Antigo Testamento, né, que faz parte da Bíblia, que é o livro mais lido e mais comprado do mundo. Tá? Então esse Antigo Testamento, ele faz parte da história dos hebreus, ele conta a história dos hebreus. Vale ressaltar que nós não encontramos apenas essa história na Bíblia, mas nós também encontramos na Torá, tá? Na Tanakh, que é a Bíblia, digamos assim, que é o livro sagrado dos judeus. A outra coisa que nós devemos ter aqui em mente, que diferente dos fenícios e dos persas, os hebreus, eles eram o quê? Monoteístas, porque os fenícios e os persas, eles são o quê? Politeístas, certo? Os hebreus, algo relacionado aos hebreus, nós devemos falar que o governo, ele fica nas mãos do patriarca, que é o pai da comunidade. A trajetória desse povo, ela começa quando eles partem de Ur dos Caldeus. Era o local onde Abrão estava localizado. Foi lá em Ur dos Caldeus que ele recebe, né, digamos assim, um chamado divino para poder entrar numa saga, para poder entrar numa peregrinação até a Terra Prometida. Tá? Então, com Abrão, que foi o líder deles, né, que nós devemos falar, vale ressaltar também aqui que antes deles chegarem nessa terra prometida, eles ficaram exilados no Egito, aonde eles chamam, né, que é o cativeiro egípcio, que eles ficaram lá aproximadamente 400 anos em cativeiro. Lá eles foram escravizados e lá eles foram libertados por Moisés. Quando nós falamos também acerca dos hebreus, nós temos algo muito interessante aqui, é que depois, né, que eles partiram para a Terra Prometida, e quando eles chegaram lá na Terra Prometida, eles formaram o reino de Israel, um reino unificado com apenas uma religião, um Deus, tá? E esse reino, né, esse reino de Israel, ele fica localizado ali na Palestina, na Cisjordânia, na Jordânia Ocidental, um pouquinho ali do sul da Síria e o sul do Líbano. Esse mapa que nós estamos olhando aqui, ele é um mapa já da divisão de Israel, porque aconteceu um momento na história de Israel que ele foi dividido, tá? Então ele ficou dividido entre o reino do norte, com a capital em Siquém, e ele foi dividido e ficou com o reino do sul, tá? Esse reino do sul, a sua principal capital era a cidade de Jerusalém. Então nós temos Israel do norte e Israel do sul. Israel do norte também é chamado de reino de Israel. Israel do sul também é chamado de reino de Judá, tá? Então essa aqui foi a informação que eu trouxe para vocês. Outro fato histórico que vale a pena a gente estar falando aqui também é que Nabucodonosor, que foi um rei persa, ele dominou o reino do sul. E isso ocorreu o tão conhecido cativeiro babilônico. O que foi esse cativeiro babilônico? Que é um episódio bíblico. Então Nabucodonosor, ele chega lá em Israel do sul, ele domina o povo e ele leva esse povo para morar lá na Babilônia. Por outro lado,
em Israel do Norte também aconteceu uma invasão. Só que a invasão que aconteceu no Reino do Norte foi completamente diferente da invasão que aconteceu no Reino do Sul. Lá no Reino do Norte, esse reino foi tomado por Sargão II, que era um assírio, tá? E lá ele não teve a intenção nenhuma de levar os hebreus lá para a Síria. Só que, pelo contrário, acontece a primeira diáspora, né? Então, os hebreus, eles foram expulsos ali da sua terra natal. Sem dúvida, quando nós falamos de contribuição cultural, sem dúvida, uma das maiores contribuições culturais desse povo hebreu foi a religião. Então, a religião é o legado mais importante desse povo. Mas nós também aqui devemos falar acerca da arquitetura, especialmente, né, a construção de templo. O templo mais importante construído pelos hebreus é o Templo de Jerusalém. Então, eles foram um povo também muito voltado para a arquitetura, para a construção de templos, a construção de muralhas, de fortificações e assim por diante. Então, com isso, nós falamos aqui um pouco acerca da contribuição cultural e dos fatos históricos mais relevantes aqui desse povo hebreu. Nós encerramos a nossa aula aqui. Um forte abraço para você e até a próxima aula.